Juscelino Kubitschek presidiu o Brasil entre o começo do ano de 1956 até o início de 61. O político mineiro deixou um importante legado de desenvolvimento ao país, simbolizado na execução do projeto da construção da capital federal no interior do país, que foi Brasília. A causa da morte de JK, ocorrida ainda no período da ditadura militar, iniciada em 1964, foi debatida durante décadas. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a trajetória do ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. JK nasceu no dia 12 de setembro de 1902, na cidade de Diamantina, no interior do estado de Minas Gerais. A partir da década de 1930, ele foi deputado federal na capital estadual Belo Horizonte, foi prefeito na década de 1940. Seria eleito novamente deputado federal, presidente do Brasil e senador pelo estado de Goiás. Assim seria a escalada política que ele fez ao longo de quase 3 décadas. Na presidência do país, Juscelino deixou legados reconhecidos. Desde o período das negociações de independência com José Bonifácio, tinha-se essa ideia de tirar o Brasil atlântico e colocar um Brasil continental interiorizado. Um outro marco muito importante do governo Juscelino foi a implantação da indústria automobilística. Juscelino era um adepto do Ocidente, teve negociações muito duras com os Estados Unidos e terminou conseguindo, de certa maneira, implantar um parque metal-mecânico com automóveis e com a instalação de empresas transnacionais. Uma outra situação bastante marcante no governo JK foram as insubordinações militares, tanto aquelas que tentaram impedir sua posse, como as 2 rebeliões da Força Aérea em Aragarças e Jacareacanga. E aí Juscelino se portou muito mal, perdoou, anistiou, e aqueles que foram oficiais rebeldes no seu governo vieram a ser oficiais golpistas em 64 e chegaram ao cargo máximo da carreira, marcando a extrema-direita militar dentro da FAB. Juscelino, no governo Jânio Quadros, terminou apoiando, quando da renúncia de Jânio, o golpe de Estado, entendendo que haveria uma crise política, ele seria eleito presidente em 65. Não teve crise política, não teve eleição, não teve nada, ele terminou cassado e com suspeita de ter sido assassinado pelo Serviço de Inteligência à mão dos Estados Unidos. Enfim, foi um grande equívoco da sua última etapa da carreira política. Bruno Lima Rocha, cientista político e professor de Relações Internacionais, concedeu entrevista ao Estação História. Antes de ser presidente do Brasil e consolidar a carreira política, Juscelino foi médico. Especializou-se em urologia em Paris, na França. Juscelino foi muito importante na implantação do PSD em Minas Gerais. Ele inicia sua carreira como médico oficial comissionado da PM de Minas. Ele vai para a frente de batalha, ele participa da guerra contra a insubordinação da província e estado de São Paulo, da Guerra de 32. E aí, aos poucos, ele vai galgando postos na política mineira como deputado e se encontra no Poder Executivo. Chamado Prefeito Furacão em Belo Horizonte, inaugura uma etapa de planejamento urbano, de crescimento urbano com algum grau de intervenção do Estado, e quando chega ao governo de Minas, que é um governo importantíssimo e fundamental para qualquer eleição brasileira, ele consegue, numa aliança tática com Getúlio eleito, na sua primeira vez que ele foi eleito presidente, ampliar a condição de Minas como um grande produtor de minérios e como um grande escoador de produção industrial. Então, Juscelino ele tem como prefeito um papel muito importante no planejamento urbano. Pampulha é sua maior obra, mas não é a obra mais importante. E como governador, ele entende que Minas é um mini Brasil, é um complexo de vários biomas e regiões brasileiras num único estado, e abre estradas e abre conexões e consegue ampliar o anel rodoviário e o anel ferroviário da Grande Belo Horizonte, de Minas Gerais, escoando produção e integrando regiões. Nesse sentido, ele foi um chefe de poder executivo modernizante pela própria natureza empreendedora dele, como médico e como gestor. No ano de 1955,
Juscelino Kubitschek venceu a disputa pela presidência do Brasil. Ele representou o PSD, Partido Social Democrático. Mais de 3 milhões de pessoas votaram nele. Esta quantidade representou cerca de 35% do eleitorado. Juarez Távora, da UDN, União Democrática Nacional, terminou como o segundo candidato mais votado. Em torno de 2.600.000 pessoas, ou seja, 30%, o escolheram como o próximo presidente, o que não se confirmou. João Goulart, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, foi eleito para ser o vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Em 3 de junho de 1964, pouco antes de ter o mandato de senador cassado pela ditadura militar, Juscelino falou em pronunciamento no Congresso Federal sobre o que estava por vir e acerca do momento do país. Na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Não me é lícito perder uma oportunidade que não me pertence, mas pertence a tudo que represento nesta hora. Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos da minha vida pública. Comparo-o ao instante em que recebi a faixa presidencial depois de uma luta sem tréguas contra forças de toda ordem, inclusive as da calúnia, que em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. Neste momento, sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presidencial e a iníqua perseguição que me estão movendo. É que a mesma causa continua viva da defesa das instituições livres pela qual lutei. É essa causa que me transforma agora em vítima preferida da sanha liberticida que tenta marcar e manchar uma revolução feita para salvar-nos da tirania comunista. Sou ainda o mesmo cidadão. Ontem, detentor do governo, hoje, um homem desarmado, sem possibilidades de reação material, mas disposto a reagir com a energia, a determinação, a coragem dos que combatem para cair de pé. Não tenho de que me defender. Pela própria mecânica do ato institucional, aos fulminados não é dado acesso às peças acusatórias. Voltam-se assim os revolucionários do Brasil contra as mais sagradas conquistas do direito. Não sei exatamente do que me acusam, só recolhi boatos e murmúrios de velhas histórias já desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorquíveis. Já a nação vive sob os efeitos do terror. Juscelino Kubitschek morreu no dia 22 de agosto do ano de 1976. Durante décadas, foi realizado um debate público sobre a causa do falecimento deste ex-presidente do Brasil. Existe a suspeita de que Juscelino teria falecido numa sabotagem de automóvel. Ele tinha uma rotina muito intensa, depois que larga da política ele não volta para a medicina, se dedica à construção civil como empreiteiro e como construtor e visitava um affair que ele tinha, uma amante de longa data que ele tinha numa fazenda interiorana e parece que o seu carro sofreu sabotagem. A sabotagem automobilística era um dos recursos típicos da ditadura, como por exemplo a estilista Zuzu Angel, que é mãe da colunista Hildegard Angel e mãe do mártir da guerrilha brasileira, o ex-atleta Stuart Angel. Ela também teve o seu carro com os freios cortados. E parece que o que ocorreu com Juscelino foi a mesma sabotagem. Em maio de 2026, uma conclusão foi tomada pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Este órgão foi criado pelo Estado brasileiro para investigar crimes ocorridos na ditadura, de 1964 a 85. A comissão aprovou um relatório que concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura militar.
Este foi o Estação História de número 274. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Governo Federal do Brasil, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Governo Estadual de Minas Gerais e a entrevista concedida pelo professor e cientista político Bruno Lima Rocha. O trecho do discurso do ex-presidente Juscelino Kubitschek, usado nesta edição, foi extraído do portal da Câmara dos Deputados. Grupo Rádio Web, produção, apresentação e edição Diego Breão, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.